parte da cura o desejo de ser curado. É válido procurarmos conhecer a que má e penosa servidão nos sujeitamos quando nos abandonamos ao poder alternado dos prazeres e das dores, esses dois amos tão caprichosos quanto tirânicos. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Ninguém chegou a ser sábio por acaso. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Para a nossa avareza, o muito é pouco, para a nossa necessidade, o pouco é muito. Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos aos, estes ainda reservam prazeres. Se quer ser amado, ame. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. Toda a arte é imitação da natureza. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. A fome não é exigente, basta contentá-la. Como, não importa. Cala-te primeiro se queres que os outros se calem. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal, e afligimo-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. A deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. Os desejos da vida formam uma corrente cujos elos são as esperanças. Justamente aquelas coisas que provocam mais medo são menos temíveis. Desventurado é aquele que por tal se julga. Na vida pública, ninguém olha para os que estão pior, mas apenas para os que estão melhor. É errado quando acreditas em cada um, mas também é errado quando não acreditas em ninguém. Possuir um bem, sem o partilhar, não tem qualquer atrativo. O fogo é a prova do ouro, a miséria, a do homem forte. Viver significa lutar. Se quiseres ser amado, ama. Depois da morte não há nada e a morte também não é nada. Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. A vida sem uma meta é completamente vazia. A principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. Sou muito grande, e muito superior é o destino para o qual nasci, para que eu possa permanecer escravo do meu corpo. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Um crime bem-sucedido e favorecido pela sorte, é chamado de virtude. Maior sou e para maiores coisas nasci do que para ser escravo da minha carne. É melhor saber coisas inúteis do que não saber nada. Pobre não é aquele que tem pouco, mas antes aquele que muito deseja. Não há nada mais belo do que ser tão querido da tua mulher, que te tornas querido de ti mesmo. É grande quem sabe ser pobre na riqueza. Todos os meus bens estão comigo. Vive de tal maneira que não faças nada que não possas dizer aos teus inimigos. Perguntas-me qual foi o meu progresso? Comecei a ser amigo de mim mesmo. Nenhum bem sem um companheiro nos dá alegria. Raros são aqueles que decidem após madura reflexão, os outros andam ao sabor das ondas e longe de se conduzirem deixam-se levar pelos primeiros. A embriaguez excita e traz à luz todos os vícios, tirando aquele senso de pudor que constitui um travão aos instintos ruins. Não te interesses sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade dos vossos amigos. Os fatos devem provar a bondade das palavras. A virtude é difícil de se manifestar, precisa de alguém para orientá-la e dirigi-la. Mas os vícios são aprendidos sem mestre. Ensinando, aprende-se. É muito comum acontecer de justamente quem viveu muito ter vivido pouco. Quem é temido, teme, não pode ficar tranquilo quem é objeto do medo alheio. Aquilo que foi doloroso suportar torna-se agradável depois de suportado, é natural sentir prazer no final do próprio sofrimento. Ninguém se preocupa em ter uma vida virtuosa, mas apenas com quanto tempo poderá viver. Todos podem viver bem, ninguém tem o poder de viver muito. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo.
Aquele que executa de bom grado as ordens escapa ao lado penoso da submissão, fazer o que nos repugna. Morremos a cada dia falta uma parte da vida. O esforço chama sempre pelos melhorers. A supressão dos desejos é também um remédio útil contra o medo. A agitação contínua numa vida tumultuosa não é atividade saudável, mas inquietação.